Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Vamos lá no nosso estudo bíblico de 1 Coríntios, né? Você já pode abrir aí a sua Bíblia. Nós encerramos o capítulo 1 semana passada e hoje nós iniciaremos o capítulo 2. As criancinhas podem subir aí com cautela, com cuidado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 até o 16, nós vamos ler. Você abriu na sua Bíblia aí, diga amém. Amém, irmãos? Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Senhor, Espírito Santo, que Tu venha nos revelar a Tua palavra, nos revelar Cristo através dela, nos ajudar, nos capacitar para entendermos com a nossa mente, com o nosso coração e com o nosso espírito toda a vontade de Deus através do ensino da Tua palavra. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. As glórias do Evangelho. Tema de hoje, as glórias do Evangelho. A integridade do Evangelho estava sendo atacada em Corinto. O Evangelho havia se misturado com a filosofia. Os coríntios, eles queriam um evangelho híbrido. Eles queriam
um evangelho misturado com a sabedoria humana. Eles queriam o evangelho e mais alguma coisa. Não bastava só o evangelho para eles. Eles sempre queriam algo mais, alguma mistura, alguma coisa que viesse de fora, alguma coisa que mesclasse, que misturasse, que houvesse um sincretismo ali. E nós estamos vivendo essa mesma tendência na igreja contemporânea. Qual tendência, pastor? A tendência de querer o evangelho e mais alguma coisa. A tendência de rejeitar a simplicidade e a pureza do evangelho. Para muitos hoje está fora de moda um culto de ensino como esse. Para você sentar, abrir a Bíblia, ter alguém expondo a palavra, versículo por versículo, texto por texto, explicando as Escrituras, e você sentado e assimilando. Isso está, a cada dia que passa, pela igreja contemporânea, está fora de moda, porque eles não querem isto. Eles não querem apenas a simplicidade do evangelho. Sempre se quer algo mais. Você observa que as pessoas, elas dizem: hoje é um culto normal. Se é que tem culto normal. Para mim, todo culto ele é sobrenatural, porque o Espírito Santo se faz presente. Mas as pessoas, elas procuram algo mais, algo para incrementar, para ter uma diluição, para que chame a atenção delas. Infelizmente, essa carta, eu sempre vou ter que falar sobre isso, porque essa carta de Corinto, ela vai falar exatamente o que nós estamos vivendo em pleno século 21. Se você observar, quem está me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. No século 19, houve uma grande tendência de misturar o evangelho com a filosofia, com o saber humano e até com as bombásticas descobertas da ciência. Isso desaguou no liberalismo, e o liberalismo tem matado muitas igrejas. Onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. Você vai ver um crente liberal, um teólogo liberal, ele nunca vai crer na veracidade das Escrituras por completo. Sempre ele vai ter que tirar alguma coisa ali. Principalmente alguns teólogos, eles fazem até volumes de comentários sobre Gênesis 1 até certa altura de Gênesis. Eles não têm como literal, não tem como algo que aconteceu. Eles têm aquilo como uma fábula. Isso já começa um problema, porque eles vão tirar a soberania da criação de Deus. Então, quando os homens fazem isso, eles estão trazendo um liberalismo muito forte. E onde o liberalismo chega, ele acaba com a igreja. O liberalismo chegou com muita força na Europa. E hoje as igrejas da Europa estão avassaladas, estão acabadas, por assim dizer, na questão da palavra teologia de consistência e evangelística. E no século XX, houve a mistura do evangelho com a teologia política. E no século XXI, as pessoas, o qual nós estamos vivendo, as pessoas, elas não se satisfazem apenas com o evangelho. Elas querem mais. Elas querem uma experiência a mais. Elas querem uma campanha a mais. Elas querem um coach. Elas querem um show. Elas querem um entretenimento. Elas querem alguma coisa que enfeite ali, que embeleze, que chame a atenção, que desperte o interesse humano. Finalmente, em Corinto, o evangelho ele estava misturado ao pragmatismo. Hoje também nós temos a mistura do evangelho com o pragmatismo. Está florescendo um cristianismo de mercado. O evangelho ele está se transformando no produto de lucro. As igrejas elas estão agindo como empresas que fazem de tudo para agradar a freguesia. Não, eu tenho que bolar alguma coisa aqui que é para me atrair o povo para dar certo, para me atrair não os fiéis, mas por trás está camuflado a expressão ou o carimbo dizendo que os homens ou as pessoas que vêm à igreja são apenas um consumidor.
alguém que está fazendo parte de um clube religioso. A igreja, ela oferece o que as pessoas querem. Ela fala o que as pessoas querem ouvir e não o que elas devem ouvir. A igreja, a verdade, ela não é mais a referência, mas aquilo que vai funcionar. O que é que vai funcionar? O que é que dá certo? O que é que eu vou atrair aqui as pessoas? Eu vou ludibriar, o que é que eu vou fazer? Eu vou dourar aqui alguma coisa, eu vou dourar a pílula, eu vou enfeitar alguma coisa assim para trazer, para atrair. E a verdade não está sendo dita da forma como tem que ser dita. Os púlpitos, em geral, eles estão oferecendo um evangelho a gosto da freguesia, porque simplesmente a pessoa chega na igreja e se ela não ouvir o que ela quer ouvir, ela simplesmente se chateia, vai embora e vai para outro lugar, porque tem igreja a gosto do freguês, desculpa a expressão, mas é isso que acontece. Antigamente as pessoas, quando se falava sobre arrependimento, elas mudavam mesmo, elas renunciavam mesmo. Hoje não, elas se chateiam e vão para outro lugar, elas mudam de igreja, mas não mudam de vida. Elas preferem mudar de igreja, mudar de liderança, daqueles que aplaudem a ela, os erros dela, do que mudar de conduta. E como se o evangelho ele fosse um produto que se coloca em uma prateleira e se oferece ao freguês quando ele deseja. Para corrigir esse problema aqui, Paulo ele expõe nesse capítulo os fundamentos básicos da mensagem do evangelho. Ele levanta 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do evangelho. Primeiro, ele centraliza-se aqui na morte de Cristo. Também parte do plano eterno de Deus e é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Então Paulo ele vai aqui pegar 3 colunas de sustentabilidade, 3 sustentáculos a respeito da verdadeira mensagem do evangelho, porque os crentes em Corinto, eles estavam perdendo essa essência. Eles achavam que poderiam diluir, misturar a mensagem pura do evangelho com filosofias humanas, com partidarismo, com facções religiosas e etc. E muita contenda e muita confusão. E Paulo está ensinando os irmãos que não é bem por aí. O evangelho, ele envolve 3 as pessoas da divindade, ou a trindade. Nos versículos 1 a 5, você pode notar que Paulo ele vai falar sobre a obra de Cristo na cruz. Quando você observa dos versículos 6 a 9, Paulo vai discorrer ali sobre o plano de Deus, o Pai. E dos versículos 10 ao 16, ele vai falar da ação da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, em 16 versículos, ele vai discorrer sobre a ação da trindade, ou da triunidade, de Cristo, começando aqui principalmente, e de Deus, do Pai, e em seguida do Espírito Santo. Então vamos aí para a primeira verdade, ou para a primeira coluna de sustentáculo da mensagem do Evangelho. Primeiro, o Evangelho ele está centralizado na morte de Cristo na cruz. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo, o Evangelho, mais forte, o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Paulo ele vai relembrar aqui, irmãos, 4 verdades aos irmãos aqui, 4 verdades de Corinto. Primeiro lugar, ele vai relembrar acerca do conteúdo do evangelho. Ele inicia dizendo: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a quem? Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. Observe, a cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O evangelho, ele centraliza-se na morte de Cristo. Na capital da filosofia, Paulo decide pregar uma mensagem, a mensagem da cruz. E que mensagem era essa? A mensagem do Cristo crucificado.
A mensagem da cruz de Cristo. E a cruz, quando fala da cruz, aponta para a morte de Cristo. Ela não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas a sua essência. Quando se fala de evangelho, não podemos desvincular o evangelho da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sacrifício expiatório, salvífico, redentivo de Cristo. A morte substitutiva de Jesus na cruz é o ponto central e culminante do evangelho. Não há outro evangelho a ser pregado, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Todas as vezes que a igreja, observe isto, escute isso, todas as vezes que a igreja, ela perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela irá perder a essência do próprio evangelho. Porque Jesus, ele é o evangelho que aponta e reproduz o próprio evangelho. Ele é a mensagem ad intra e a mensagem ad extra. Aquilo que está dentro, que se expõe para fora, que é o evangelho na sua essência, porque ele é o verbo encarnado. Amém? Glória a Deus. A mesma cruz que era escândalo para os judeus, porque quem morresse na cruz era um maldito, quem morresse na cruz era alguém que não prestava, era humilhante, era ultrajante, era loucura, o escândalo para os judeus, e era loucura para os gregos, porque ninguém estava afim de ouvir a palavra ou a história de alguém que tinha morrido numa cruz, de um homem que ninguém, entre eles, não sabia nem quem era, preferia-se ver a sublimidade das palavras dos gregos. Então isso, enquanto era escândalo, a mesma cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo da pregação de Paulo. Paulo, ele se gloria daquilo que os judeus e gregos se envergonhavam. O evangelho, ele não é antropocêntrico, mas cristocêntrico. Então, que a cruz de Cristo não saia da centralidade da nossa vida, não saia da centralidade da igreja. Segundo lugar, o que é que Paulo relembra a eles? Paulo relembra-os de sua dedicação exclusiva ao evangelho. Veja o versículo de número 4, ele diz assim: a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo está mostrando aqui que ele não foi a Corinto criar um fã-clube. Ele foi a Corinto para glorificar a Deus pregando o evangelho de Cristo Jesus. Ele não foi agrariar um monte de fã. E que aonde ele passasse, vamos lá, dar um autógrafo aí, vamos tirar uma selfie, eu dou maior valor a tu, mas a tua palavra aí é boa. Não, ele não foi criar um grupo religioso para ele, porque senão ele não exortaria. Quem é Paulo, quem é Apolo? Vocês estão dizendo que é de Paulo, estão dizendo que é de Apolo, vocês estão dizendo que é de Cristo. Meu irmão, Cristo não está dividido. Ele não foi criar um fã-clube, ele foi glorificar a Deus pregando o evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele é categórico quando ele toma uma firme decisão em Corinto. Ele diz no versículo 2: porque eu decidi nada saber entre vós. Eu não quero saber mais de nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não fui pregar outra coisa, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não fui trazer nenhuma outra matéria, a não ser a matéria cristocêntrica, teocêntrica, da cruz de Cristo para vós. Essa decisão é o resultado de um pensamento claro, de um pensamento categórico, de um pensamento amadurecido. Porque a paixão de Paulo aqui é o evangelho. E por que a paixão de Paulo é o evangelho? Porque ele entendeu que Cristo é tudo em todos. A principal razão de nós estarmos aqui, irmão, é porque nós aceitamos a Cristo. Por que eu me converti? Por que você se converteu? Por que você está aqui? Se alguém perguntar qual é a sua razão de estar aqui,
Se não for outro motivo que não seja Cristo e esse crucificado, que teve misericórdia de você e salvou você do inferno, do pecado e do mundo e do diabo, você está com o pensamento errado. Por que que você decidiu estar aqui? É porque não dá mais para voltar atrás? Não, é porque eu aceitei a Cristo e eu entendo que sem Ele eu estou perdido. Não há outra mensagem, nenhum outro evangelho. A pregação do evangelho é a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo. É muito bom nós ouvirmos alguém falando historicamente sobre o quadro político, sobre a geopolítica, é legal. Sobre a antropologia, sobre sociologia, pedagogia, botânica e muitas outras coisas, é bom, mas não é a principal necessidade espiritual do mundo, nem da igreja. A principal necessidade do mundo, a principal necessidade da igreja é Cristo, porque só existe igreja por causa de Cristo, só existe salvação por causa de Cristo, só tem céu por causa de Cristo. Você só está aqui por causa da obra de Cristo na cruz. Aleluia! Nós precisamos de pregadores que também tenham paixão pelo evangelho. Nós estamos tendo uma safra de pregadores que pregam coisas circunstanciais, que pregam coisas materialistas, que pregam coisas antropocêntricas, que gosta muitas vezes de encher até a bola da gente, a gente sai assim com o peito estufado, né? Dá aquela massagenzinha no ego, é bom para os ouvidos, mas quando você vai ver, o conteúdo da mensagem não é do evangelho. Não tem Cristo, não fala de Cristo, não fala de cruz, não fala de arrependimento, não fala de renúncia, não fala de pecado, de arrependimento, de remissão de pecado, não fala de nada disso, mas nenhuma mensagem pode ocupar o lugar da mensagem da cruz. Paulo está com essa preocupação. E é algo que tem acontecido hoje, a igreja está se esquecendo dessa mensagem. Há um grande perigo do pregador se levantar e impedir que as pessoas vejam a cruz de Cristo. Tem até a história de uma história que tinha uma paróquia, uma igreja, tinha um homem, o pastor era baixinho, e atrás, aqui tinha um vitralzinho que tinha uma cruz. E todo mundo via a cruz quando ele pregava por trás dele. Só que veio outro pregador, e o pregador era muito alto. E o pregador tampou, né, a cruz que estava aqui atrás, a luz que vinha dali. Aí uma menininha disse: mamãe, cadê aquele pregador que dá para ver a luz atrás dele da cruz? Porque nós devemos ter cuidado para não ser tão grande que tape a luz da cruz de Cristo para que as pessoas não vejam ela. Está entendendo essa ilustração? Às vezes as pessoas querem ser tão grande que acaba ofuscando a luz da cruz, da morte vicária de Cristo. Há um grande perigo de se levantarem pregadores e impeçam que as pessoas vejam a cruz de Jesus. Terceiro lugar, Paulo ele vai relembrar os irmãos ali acerca da sua maneira de pregar o evangelho. Como foi essa maneira que ele pregou o evangelho? Observe que no versículo 1, ele diz que ao chegar em Corinto, ele não anunciou o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele não foi um filósofo, ou ele não foi ali como um orador, mas ele chegou a Corinto como uma testemunha. Paulo diz que tem duas maneiras de pregar o evangelho. A primeira que ele menciona no aspecto negativo, no versículo de número 4. Ele diz: a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. É a linguagem aí, o aspecto negativo da pregação do evangelho. A segunda maneira é a maneira positiva, que ele continua falando. Versículo 3 ele diz que foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve entre vós. Na continuação do versículo 4 ele diz: mas em demonstração do Espírito
e de poder. Observe comigo 2 Coríntios, deixa marcado aí a primeira, a gente volta já, mas olha só um texto aqui em 2 Coríntios, por favor, no capítulo 11, e versículo 30. Aleluia. Quem achou diz amém. Ele diz: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E ele fala desta fraqueza também no versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 2. Paulo, ele não está falando aqui de uma fraqueza relacionada à debilidade física. Ele está falando aqui que o evangelho é algo tão sublime, que o evangelho é algo tão maravilhoso, que quando ele foi a Corinto, ele foi na dependência de Deus. E essa é a atitude que os pregadores devem ter. Ele deve subir ao púlpito com temor e tremor. Sim, porque sem o poder do Espírito Santo não há pregação. Tem a história de um pregador, um rapaz que ele ia pregar, sentou do lado de um velhinho ali, sentado na frente lá, esperou chamar a sua oportunidade, e ele elaborou um sermão muito lindo, estudou bastante, mas sentou bem arrogante lá e ficou esperando a oportunidade. Então, quando a oportunidade lhe foi dada, ele pega e sobe no púlpito, todo inchado, todo exaltado. Quando chega diante do púlpito para pregar, peleja, não sai nada. Não conseguiu pregar nada que prestasse. Quando ele termina, ele sai humilhado, baixa a cabeça e desce, volta e senta perto do velhinho de novo. Aí o senhorzinho olha para ele e diz assim: se você tivesse subido do mesmo jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Martin Lloyd Jones, ele diz claramente: pregação é lógica em fogo, pregação é razão eloquente, pregação é teologia em fogo, a teologia vinda por intermédio de um homem que está em fogo. Martin Lloyd Jones, ele escreve isso no livro dele, Pregação e Pregadores. John Wesley, ele diz assim: ponha o fogo no sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Charles Spurgeon, ele sempre subia os 15 degraus do seu púlpito dizendo assim: eu creio no Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo, juntamente comigo glorificar o nome de Jesus. O que é isso? É dependência, é subir com temor e tremor, sabendo que a mensagem é dele, que a palavra é dele e que a glória é dele. E Paulo, ele é enfático: a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas tem uma coisa: teve demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus na mensagem, na palavra. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o que é demonstração do Espírito? A palavra aí a gente tem que ver a língua original, né, no grego que foi escrito. A palavra demonstração na língua original é apodeixis. Traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. Apodeixis é a prova mais rigorosa. Ele representava diante da corte vidas transformadas, verdadeiros milagres do céu. Paulo não estava preocupado em falar bonito, mas ele estava preocupado em mostrar o resultado do evangelho. Ele estava dizendo demonstração do Espírito e de poder. Ele estava dizendo há um resultado na palavra do evangelho, há um resultado na pregação do evangelho, porque quando o evangelho toca a vida das pessoas, elas realmente mudam de vida. Aleluia, elas realmente são transformadas. E é isso que Paulo está dizendo: eu não vim falar
palavrazinha subjetiva, teórica, não. Eu vim com demonstração, com prova real, com prova legal, com provas palpáveis e visíveis de que há poder na mensagem que eu prego. Oh, glória, aleluia. O pregador ele deve usar sua retórica para apresentar a Cristo e não para exaltar a si mesmo. Ele não estava se locupletando e se promovendo, ele estava exaltando a Cristo através da sua palavra. Quarto lugar, Paulo ele relembra os irmãos do seu propósito de pregar o evangelho. Ele demonstra o seu propósito. Qual é o propósito? Versículo 5, vamos lá. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim, aonde? No poder de Deus. Nós temos de pregar o evangelho, irmãos, com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, para que as pessoas não deem mais importância ao pregador do que à mensagem. Esse era o problema da igreja de Corinto. Aí Paulo pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos que creram. Aleluia. Paulo diz assim: que os homens nos considerem ministros do evangelho. O que é essa palavra ministro? Ministro significa servir. Ministro significa trabalhar, servir, é ministrar. Aí eu me respeito. O ministro é um servo. E essa palavra lá que ele diz, que os homens nos consideram ministros do nosso Senhor Jesus Cristo, é no grego ruperetes. E ruperetes era o escravo que ficava lá no covés, no fundo do navio, remando, levando a força do navio. E ainda tinha um senhor lá que dava uma chicotada se ele fosse devagar. Bora, rapaz. Então era essa palavra que Paulo estava usando. Que os homens nos considerem servo, mas não servo dos homens, servo de Cristo, para servir aos homens. Então ele está dizendo que Apolo e Paulo eram servos de Cristo, eram homens que creram. Todas as vezes que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, dando ênfase mais ao pregador, que a pregação, ela conspira contra Jesus, ela vai esvaziar o evangelho e torna-se um obstáculo para o pecador vir a Cristo, porque a figura ali não é o pregador a ser exaltado e proclamado e glorificado, não, é Jesus Cristo. Então se dá tanta ênfase aos homens. Existem homens ungidos por Deus, usados por Deus, é claro que existe, merece nosso respeito, merece nossa admiração. Agora, nenhum homem nessa terra pode tomar o lugar que é de Jesus. Aí os homens, nós mesmos fazemos isso, irmãos. Quando eu falo nós, eu falo em forma genérica, né? Nós exaltamos demais os homens. Eles começam a exigir as coisas porque acham que são alguma coisa. Ah, vamos trazer fulano, rapaz, ele vem por 70 mil conto. É mesmo. Canta 3 louvorzinhos no playback. E vai-se embora. Não espera nem pela pregação. Não vem aí o cara, ele é grande, muito grande. Dá para trazer ele não. Teve até alguém aqui que, eu não vou dizer o nome não, porque, né? Mas tem uma mulher aí muito famosa que prega aí. Vocês gostam, né? Olha aí no YouTube as mensagens dela. Mas se quiser trazer ela para uma das igrejas aqui, a gente fica sabendo cada coisa. Aí o assessor é o marido dela. Quantas pessoas tem na igreja? Não é porque eu falando o nome dela. Fulana, ela não prega em igreja que tenha menos de 5 mil pessoas. É de 5 mil pessoas para lá. Aí eu tenho que dar muita razão ao meu pastor presidente, que um dia convidou um pregador para pregar lá na sede, ele veio, porque estava começando, aí depois explodiu no Brasil, marcou para voltar, agendou para voltar para pregar de novo em outro ano, e como ele já tinha sido, já estava famoso, quem atendeu não foi mais ele, foi a secretária. Senão agora tem agenda até para não sei quantos anos na frente o senhor vai ter que esperar. A esposa diga a ele que vá para o inferno.
Simples assim, pastor Valtinho. Diga a ele que vai para o inferno. Por quê? Porque somos nós mesmos que damos uma ênfase exacerbada a estas pessoas. Aí a gente fica preocupado com a igreja hoje, porque há tantos escândalos. Por que a igreja é mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres que realizam? Por que existe aí gente que estão aí viajando para cima e para baixo, não tem compromisso, casado 58 vezes, tem outras mulheres, tem não sei mais o que, é fumador de maconha, de droga, e está aí tudo se prostituindo, e em cima dos púlpitos, irmãos, porque não tem mais respeito pelo sagrado. Mas aqui não, Satanás, vai-se embora, porque aqui só tem um que é grande, só tem um que é estrela, só tem um, é aquele que foi na cruz do meio, abriu os braços e disse: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós não pregamos outro evangelho a não ser Cristo crucificado. Aleluia! Nós temos que entender isso. O propósito nosso é pregar o evangelho. O propósito nosso é dar mais ênfase a Cristo do que o pregador. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos impedir até dos pecadores aceitar a Cristo. E muitos estão lá fora e não querem nem saber, por causa de maus testemunhos. Porque nós somos muitas vezes a única Bíblia que as pessoas lá fora estão lendo. Eles olham para você e se espelham em você, e se inspiram em você. Se você estiver exalando o bom perfume de Cristo, você vai atrair as pessoas sem falar nada, somente com o seu jeito de ser. Pregue o evangelho, e se possível, abra a sua boca para falar alguma coisa. Porque não precisa nem muitas vezes eu abrir minha boca, só as pessoas olhar para mim, elas já leem a minha vida como o evangelho, o resultado vivo do evangelho. Amém? Agora tem gente, irmão, que não dá testemunho. É brigando com o povo, é esculhambando o povo no meio da rua, é dizendo palavrão. Aí é de noite, está dando glória a Deus, e as pessoas olham: esse aí é crente? Isso aí é obreiro? Isso é pastor? Isso aí é... E tem uma coisa que o mundo gosta de apontar, viu? Diz logo: eu sei que a gente igual um desgraçado daquele ali, Deus me livre, Deus me defenda. O evangelho muda a conduta. O evangelho muda as pessoas. Amém? Então, primeiro, nós vimos aí o primeiro ponto, com essas 4 lembranças de Paulo. O evangelho ele está centrado na morte de Cristo na cruz. Aguenta aí para o segundo ponto, amém? Dá uma glória a Deus. Segundo, o evangelho ele foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. Capítulo 2, aí ele vai do versículo 6 a 9 falando sobre isso, e Paulo também ressalta aqui 3 verdades sublimes que ele vai destacar aqui. Em primeiro lugar, a origem da verdadeira sabedoria. A origem da verdadeira sabedoria. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Jesus Cristo crucificado, ele é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria, que é do grego sofia, não é filosofia, mas o evangelho. A verdadeira sabedoria não é filosofia, é o evangelho, é Jesus. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Qual é a origem da verdadeira sabedoria? A sabedoria não procede dos homens. Ele diz aí no versículo 7, não procede dos homens, mas ela procede de Deus. Está aí no texto. Paulo chega a dizer assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Ele fala no versículo 6, essa expressão. Esse termo aí, experimentados, é um tanto difícil de entender, porque é a palavra teleios, de onde vem a palavra maduro. Algumas coisas de Paulo, irmão, a gente tem que
que fundo assim, pensar, imaginar, porque tem algumas coisas que ele fala assim que é muito profundo. É por isso que Pedro ele diz assim, ó, é verdade que tem alguns pontos que Paulo fala que a gente não dá para a gente entender não, mas nós vamos pedindo graça a Deus, né? E o termo aí que ele usa é a palavra maduro. Paulo ele fala que esses experimentados são na verdade os que são convertidos, que têm o Espírito Santo e são novas criaturas. Em outras palavras, Paulo ele está comparando os salvos com os perdidos. Ele compara aqui, faz a comparação entre os salvos e os perdidos. Paulo ele orienta que essa sabedoria não começou na história, mas na eternidade. Ele diz no versículo 7 isso, a nossa salvação, ela foi planejada por Deus desde a eternidade, já estava na agenda de Deus. Até mesmo a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Isaías diz que o Senhor agradou moê-lo. O evangelho não é uma ideia tardia, não é um plano de última hora, mas algo planejado na mente de Deus desde a eternidade. Não é que Deus, ai meu Deus, e agora? O que foi que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Adão pecou, o que é que eu vou fazer? Lúcifer me traiu, e se soberbeceu com orgulho, estou perdido. Não, o cordeiro já estava morto, o cordeiro já estava preparado desde a fundação do mundo. A sabedoria de Deus inclui você na medida em que ela objetiva a sua glorificação, a sua entrada no céu, a sua redenção em Jesus Cristo. A sabedoria de Deus desde a eternidade já apontava para você, não tinha como você correr, não tinha como você escapar. Ele foi lhe buscar, onde você for, Ele vai lhe resgatar e lhe buscar. O propósito dessa sabedoria não é apenas a glória de Deus, mas também a glória dos remidos. O plano de Deus sempre objetiva a plena glória de Deus, mas também culminará em nossa glória, em nossa completa redenção. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 7. Desde a eternidade para a nossa glória, ou seja, para o nosso corpo de glorificação, para o nosso corpo glorificado, para a nossa redenção. Observe o que diz João 17, pode ler aí para mim, Anaído, pega o microfone por favor. Quem está aí dá um glória a Deus. João 17, vamos lá para me correr, porque tem ainda umas coisas aqui para me falar. Estou no segundo ponto, tem 3. João 17, 22 a 24. Evangelho, acho que é Evangelho que é. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 até o versículo 24. Leia aí. Está aqui já. Glória a Deus. Marco. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. A glória que Cristo recebeu, Ele está transmitindo para nós. Vai lá. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estiver, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Oh glória! Antes da fundação do mundo. Romanos 8 e 28 diz assim, ó. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Glória a Jesus. Quem vai ser glorificado aí por Deus? Dá uma glória a Deus. Segundo lugar, o conhecimento da verdadeira sabedoria. Conhecimento da verdadeira sabedoria. Primeiro ele fala sobre a origem da verdadeira sabedoria. Segundo lugar agora, sobre o conhecimento da verdadeira sabedoria. Como é que nós podemos conhecer essa sabedoria que nasceu na eternidade,
e que nasceu de Deus. O apóstolo vai dizer aí, versículo 8, volte aí para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Olha isto aí. Como é que nós podemos conhecer essa sabedoria? Que nasceu na eternidade, que nasceu em Deus. Ele diz que essa sabedoria nenhum dos poderosos conheceu. Por quê? Porque o homem não regenerado, o homem não convertido, o homem que não nasceu de novo, ele não conhece a sabedoria de Deus. E quem são aqui os poderosos desse século? A palavra grega que aparece aqui descreve as autoridades romanas. As autoridades romanas e judias ou judaicas, que crucificaram o Senhor da glória. E ele diz que eles não conheceram. Observe ainda, no versículo 8, nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então os poderosos aqui do tempo de Paulo, que ele está falando, é esse. Porque as autoridades judias, eles pediram a crucificação de Jesus. Por quê? Por que as autoridades romanas o crucificaram? Por quê? Porque simplesmente não conheciam a Jesus. Os intelectuais do mundo, eles são cegos espiritualmente. Eles não têm discernimento nem entendimento espiritual. Veja que um ato que causa mal, um imenso mal, ele pode desaguar em uma ocasião para um imenso bem. Porque Paulo, ele vai ligar o fato da crucificação de Jesus, da glória, com o versículo 9. Olha, vamos ler aqui o versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fantástico isso. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu o caminho para Deus. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu a porta de entrada para o paraíso e para a bem-aventurança eterna. Porque Jesus foi crucificado em nosso lugar, Deus preparou para nós o céu, a bem-aventurança eterna. Aleluia. Então, de um mal que eles fizeram, Deus transformou em bem. Da maldição, Deus transformou em bênção. Da morte de Cristo, transformou em vida eterna para nós. Terceiro lugar, os dons da verdadeira sabedoria. Versículo 9 aí que nós já lemos. Paulo, ele toma emprestado e faz uma paráfrase de Isaías 64, versículo 4, que diz que nem ninguém ouviu, nem os nossos pais se viu e não se ouviu falar de um Deus tão poderoso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo, ele vai nos mostrar aqui os dons da verdadeira sabedoria. Ele diz que essa sabedoria de Deus, ela é Jesus. O Filho de Deus conseguiu para nós dons tão maravilhosos que a percepção humana, através do seu olhar, da sua audição e do seu sentimento, nunca pode entender ou alcançar. Se o homem pudesse alcançar a glória pela percepção física do olhar, ouvir e sentir, então todas as pessoas abraçariam o Evangelho. Por que todas as pessoas não abraçam o Evangelho? Porque nem todos podem observar e sentir o Evangelho, porque não dá para receber com os sentidos humanos, se não for nascido de novo. Ela é uma revelação espiritual. Isso nos leva ao terceiro e último ponto desta exposição. Qual é? Terceiro ponto. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Então vai ter pessoas que vão receber, vai ter outras que vão endurecer o coração, vai ter outros por quê? Porque não dá. O homem não regenerado não entende das coisas do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito.
Então, do versículo 10 a 16, Paulo vai falar dessa dimensão aqui do Espírito. Nós vamos destacar 4 preciosas verdades no texto em apreço. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele habita nos salvos. No versículo 10, ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, que coisa maravilhosa, irmão, que coisa linda. É o Espírito Santo que nos comunica Cristo, a verdadeira sabedoria. No momento em que você crê em Jesus, o seu corpo é transformado em templo do Espírito. Paulo vai falar isso lá no capítulo 6. Você é selado pelo Espírito Santo. Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Você é batizado pelo Espírito Santo. Você é incluído pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E também ele permanece para sempre em você. Em João 14 e 6. Segundo lugar, o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. Versículo 10, ele diz que o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo não só habita nos crentes, mas o Espírito Santo também, ele sonda os crentes semelhantemente às profundezas de Deus. Paulo diz que ninguém entende o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Eu olho para você, mas eu não sei dizer o que está dentro do seu coração. Eu não saberei dizer quais são os seus sentimentos. Nenhum de nós tem a capacidade de prescrutar, de sondar e investigar na plenitude o que o outro está sentindo, pensando, desejando dentro do seu coração. Mas o Espírito Santo, ele tem essa capacidade. Então quem faz isto é o Espírito Santo. Quem revela é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, que é Deus, conhece a Deus plenamente e revela a Deus para nós por intermédio também da sua palavra. Paulo diz que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Agora, eu posso cogitar acerca do que você está pensando, mas eu não posso ter certeza do que você está pensando. No entanto, você sabe exatamente o que está pensando e o que está sentindo. Você sabe. Alguém fora de você não vai poder discernir o que você está pensando ou o que você está sentindo, a não ser o Espírito Santo. E Paulo, ele explica que assim também é com Deus. Ninguém de fora de Deus pode conhecer o ser de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então, para mim conhecer Deus, para mim entender alguma coisa sobre Deus, eu tenho que ter o Espírito Santo, porque ele me ajuda a conhecer Deus. E ele está dizendo que o Espírito Santo é uma personalidade. Por quê? Porque ele tem conhecimento para sondar. O Espírito Santo, ele não é um vento, não é uma força ativa, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Porque o Espírito Santo, ele tem sentimento. Antes de sair do Espírito para qual fosse o selado da redenção. O Espírito Santo, ele nos ensina. Porque Jesus disse deixar um outro consolador que ia nos ensinar, nos guiar toda a verdade. O Espírito Santo, ele fala, ele tem vontade própria.
Porque tendo eles orado, jejuado, disse o Espírito Santo, separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 5. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ele ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele tem conhecimento para sondar. Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele é onisciente, porque ele é capaz de sondar as profundezas de Deus. É por isso que precisamos depender do Espírito Santo para conhecer a Bíblia e para conhecer o Evangelho. Eu não posso pregar o Evangelho fiado nos meus conhecimentos humanos, em sabedoria humana, porque é o Espírito Santo que vai revelar as verdades. Eu venho aqui, eu elaboro a mensagem, eu leio, eu vou pesquisar, vou ver alguma coisa no grego, vou ver alguma coisa nos comentários, vou ver o que é que alguém fala a respeito daquele texto, mas eu dependo exclusivamente do Espírito Santo de Deus, porque não é apenas palavras, é palavra, é fogo, é palavra eterna, é verbo vivo de Deus, e isso nós fazemos pelo Espírito Santo. No momento que eu estou aqui, é o Espírito Santo que está pegando esta palavra e aplicando para você, revelando a você a palavra de Deus. Aleluia! Então, quando nós trazemos a verdade de Deus, o Senhor mostra o Espírito por trás da letra. Aleluia! O Espírito por trás da palavra. E o Espírito aplica em nós a palavra de Deus. Amém? Em terceiro lugar, o Espírito Santo é quem ensina os salmos. Ele fala no verso 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. De que maneira o Espírito nos ensina? Não é de uma forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo coisas espirituais com espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? A própria palavra de Deus. Se você conhecer a sabedoria de Deus, você quer conhecer a sabedoria de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus. A Bíblia, ela vai interpretar a própria Bíblia. O problema é que muita gente não estuda a Bíblia. Elas não se preocupam em ler, em meditar na Bíblia. Aí fica difícil, porque elas não comparam verdades espirituais com verdades espirituais. Às vezes você vê um texto aqui, quando a pessoa fala de alguma coisa no texto, a minha mente já faz alguma concordância bíblica, lá na frente. Não, peraí, você falou essa palavra aqui, mas vai falar Isaías, em Mateus, em João, vai ter essa mesma expressão aqui. O que é isso? É comparar a expressão, verdades espirituais com verdades espirituais. Jesus, ele prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria. João 14, 26, nos guiaria. João 16, 3, ele nos ensina por intermédio da sua palavra. João 17, versículo 8. Então, o Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar. Vai nos fazer lembrar por quê? Porque eu já li lá atrás, eu já estudei. Então, ele vai me fazer lembrar a palavra. Tem gente que quer, mas não lê, não se esforça, não vem para um curso de doutrina, não vem aprender. Aí fica difícil. Aí abre o celular, tem um vídeo lá de um cara falando muito bonito, mas o cara é herege. O cara está expondo a Bíblia, mas de forma toda distorcida. Aí pega aquilo como verdade, olha que coisa linda, que não sei o quê. E às vezes a mensagem do dia anterior, a doutrina do dia anterior foi exatamente contrária àquela palavra ali. E a pessoa vai e engole. Por quê? Porque não estudou a palavra e não pediu o Espírito Santo para ajudar ela. Quarto lugar, estou terminando. Fala, meu Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus aí, irmão. O Espírito Santo leva os santos à maturidade espiritual. Eita, isso aqui é muito importante. Versículos 14 até o 16, diz assim, ó. Ora, vamos ler o versículo 13, que eu falei neste tanto. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só, Paulo usa aí a palavra de Isaías 40 e versículo 13. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir, que eu possa ensinar? Aí ele completa: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então vamos lá. Versículo 14, Paulo fala tudo isso aí. O homem natural não entende, não aceita as coisas de Deus, porque a sua mente não alcança, ele não aceita. Sua mente, a sua vontade estão em oposição às coisas de Deus. Não entende porque ela se discerne espiritualmente, não aceita porque o evangelho parece loucura para ele. O evangelho sempre vai ser loucura para o mundo, irmão. Para o mundo caído, para o sistema caído. Naturalmente ou espiritualmente, o evangelho, a gente já é loucura para o povo mundano. E como se isso não bastasse, o povo ainda vem ter mais loucura ainda. O crente tem que arranjar ainda mais uma doidice para o povo apontar. Aí, por quê? Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por que ele não entende as coisas de Deus? Porque o evangelho não é entendido pela sabedoria humana, irmão. Um cientista, ele pode não entender o evangelho e um analfabeto pode entendê-lo. Existem muitos casos. Teve gente que aprendeu a ler na Bíblia. Porque não é uma questão de habilidade ou ginástica mental. O homem natural não aceita as coisas espirituais, que se discerne espiritual, e ele não as aceita porque os valores do evangelho vão ser loucura para ele. O que o mundo, escute isso, o que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. E aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. No versículo 15 ele diz assim, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Preste atenção nisso. Por quê? Porque muitas pessoas usam esse versículo aqui para encher o peito e dizer: eu sou crente, sou espiritual, eu não aceito ninguém me julgando. Está aqui, ninguém julga. Mas não é isso que Paulo está ensinando aqui. A palavra julgar pode ser substituída por discernir. O que ele está dizendo é o que o homem espiritual, ou seja, o homem convertido, ele discerne todas as coisas. E as coisas do homem também como as coisas de Deus. As coisas desta vida e as coisas da eternidade. O apóstolo Paulo ele vai concluir perguntando: pois quem conheceu a mente do Senhor que o que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele fecha aí o versículo 16. A mensagem que Paulo pregou em Cristo é produto da mente de Deus. Vamos ficar de pé. A mensagem da cruz, irmão, não é deste mundo. Ela veio de Deus. Ela veio do céu. Não é descoberta humana. É revelação divina. A mensagem da cruz, ela traz bênçãos para além deste mundo. Aquilo que nem o olho viu, que nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Isto é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é pela minha mente, não é pela minha cabeça, não é pela minha intelectualidade, é pelo Espírito Santo. É por isso que nós temos que cultivar essa nossa comunhão, essa nossa amizade com o Espírito Santo de Deus. Quero que você feche os seus olhos
e olhe para você mesmo e pergunte como é que está a sua intimidade com o Espírito. Como está a sua comunhão com Ele? Você tem orado a Ele, você tem pedido, Espírito Santo, fica comigo, me ajude, revela a palavra para mim. Ou será que o Espírito Santo tem se entristecido com você? Será que você tem feito alguma atitude, alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo? Se isso aconteceu, peça perdão a Ele agora, ore ao Senhor, porque nós não podemos entender revelação nenhuma, nós não teremos revelação de nada se o Espírito não estiver conosco. Ó, o Espírito Santo, nos ajuda a entender a mente de Cristo, a entender a mente de Deus, a entender a palavra, porque homens realmente escreveram, mas a profecia que aqui foi escrita não foi por nada em particular de cada um, mas por inspiração do Espírito Santo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque às vezes não conseguimos orar como convém. Mas Tu, ó Espírito Santo, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?